A Europa fez um belo pacote de ajuda à Grécia. E agora, o euro vai acabar ou vai se fortalecer? Bom, eu confesso que eu estava totalmente convencido de que a zona do euro ia se desintegrar, com a Grécia puxando a fila, tá? Todos os PIGs iam abandonar, inclusive a França. Mas vamos ver, talvez eu tenha mudado de ideia. Vou mostrar para vocês. Quais são os motivos, então, que eu julgava que o euro ia se desintegrar? É porque na Europa, na zona do euro, há uma união monetária, mas não há união nem fiscal nem política. Então, isso aqui nunca existiu em lugar nenhum do mundo. Só que esse pacote mudou um pouco, porque mostrou que tem união política, tá? Os países se uniram para formar o pacote e está transferindo renda para a Grécia, ou seja, uma união fiscal. A Grécia, no momento, ela está sem política fiscal, sem política monetária e sem política cambial. Então, isso aqui é realmente muito complicado. A população também, tanto da Alemanha quanto da Grécia, está revoltada. Da Grécia, pelos sacrifícios impostos pelo FMI e pela zona do euro, e a população da Alemanha, porque está transferindo renda para a Grécia. Então, os alemães estavam contra as transferências, só que eles estão aos poucos mudando de ideia. Essa que é a novidade. Então, os alemães estão mudando de ideia, e por isso a nossa nova visão, tá? O euro é um projeto político e está sendo valorizado, tá? Eles não deixaram o trem cair. O plano foi muito mais generoso do que eu esperava, do que todo o mercado financeiro esperava. Então, eu acho que eles pesaram que o custo de abandonar o euro é grande tanto para a Grécia quanto para o resto dos países da zona do euro. Por isso, eles resolveram investir num plano forte de salvar a Grécia. Como que é esse pacote de auxílio à Grécia? Então, isso aqui eu peguei lá do Ministério da Fazenda, tá? Bom, são 109 bilhões de euros, 156 bilhões de dólares. 15 a 30 anos, com 10 anos de carência, taxa de 3,5%. Então, taxa baixíssima, subsidiada, transferindo renda para a Grécia. E o prazo muito longo, dando tempo para a Grécia respirar. Então, o plano foi excelente para a Grécia, está muito bom. O setor privado vai participar do plano, do pacote de auxílio. O que significa isso? O setor privado vai ter prejuízo. O setor privado vai arcar com parte dos custos de salvamento. Isso aqui vai inibir o setor privado a fazer novas cagadas, emprestar dinheiro para quem não tem condições de pagar. Então vai penalizar o setor privado e aquele negócio do risco moral, tá? E essa torneira aqui, esse aperto que a União Europeia está dando no setor privado, não se sabe direito o quanto. Então eles vão dar um aperto suficiente para o banco parar de fazer merda, mas não muito grande a ponto de quebrar todo o sistema financeiro. Então achei isso aqui muito interessante. Não é a Grécia que está anunciando o calote, é o próprio credor que está, a Alemanha e a França, que se uniram para combinar esse calote. É um trem muito interessante, muito inteligente. Fundo Europeu de Estabilização e o Mecanismo Europeu de Estabilização, eles vão poder atuar no mercado secundário. O que significa isso? Se o risco país subir muito, eles entram cobrando com desconto, tá? Eles ganham dinheiro nisso e ao mesmo tempo eles estabilizam o mercado financeiro europeu. Isso aqui também é uma decisão muito inteligente. Então o pacote como um todo, ele foi generoso e inteligente ao mesmo tempo. Muito interessante. Vamos ver aqui o risco país de cada um dos PIGs e mais o do Brasil. Vocês vejam que o mercado dava para o Brasil um risco muito alto logo na entrada tá vendo? Na quebra do Lehman Brothers, na crise de 2008. Depois, aos poucos, o Brasil foi mostrando que ele é totalmente solvente, ele conseguiu sair da crise. E os países da Europa, pelo contrário, a situação foi só se agravando. Então a Grécia puxou a fila, Irlanda e Portugal estão quase no mesmo nível aqui, tá vendo? E agora tem Espanha e Itália. Então o risco vai se espalhar, não tem como. E aquele fundo de estabilização comprando títulos no mercado secundário é justamente para manter isso aqui sob controle, para não deixar esse trem ir muito alto. Eu peguei aqui para vocês no FMI, as transações correntes dos países, tá vendo? Da zona do euro, os principais, tá? Então, alguns países, Alemanha, os Países Baixos, aqui Holanda, tá, Áustria, eles são positivos. A Alemanha, principalmente, depois que implantou o euro, as transações correntes dela foram lá em cima. Então, a Alemanha ganhou muito com a zona do euro, com a moeda única. Por quê? Porque é um país austero,
a inflação é baixa, os salários sobem pouco, então a competitividade aumenta. Por outro lado, alguns países tiveram quedas abruptas da sua capacidade de concorrer com os demais países da zona do euro. A Espanha foi um, tá? Agora ela recuperou um pouco. Com a crise, deixa de consumir e diminui um pouco, mas vocês vejam que diminuiu, mas não resolveu o problema, tá? E outra coisa interessante, ó, tem Portugal, Grécia, Espanha e Itália, então estão todos encalacrados. Mas a França, a Irlanda deu uma recuperada. A França é uma coisa interessante, porque ela estava positiva antes da implantação do euro e só vem caindo. Então a França, no meu entender, é o próximo país a ter problemas. Ainda não está tendo, mas eu acho que vai ter. Eu não sei por que caiu, teria que investigar isso aqui com detalhes. Mas a França parece que é um dos países que mais está caindo. Então vamos lá, sinceramente, eu não sei se o euro vai acabar, tá? Principalmente se colocar um longo prazo. No curto prazo não vai se desintegrar, não vai haver problema, porque o pacote foi muito bem engendrado. Mas no futuro pode voltar a ter problema. Eu não sei então se o euro vai acabar ou se a União Europeia vai se transformar numa união fiscal e política, porque existe essa possibilidade de, na crise, as pessoas se unirem para resolver o problema, porque a desintegração do euro vai causar prejuízo para todo mundo. Então eu sinceramente não sei, até gostaria que vocês opinassem para a gente saber o que vai acontecer. Outra conclusão que eu cheguei é que o pacote grego foi uma clara sinalização no sentido de fortalecer a União Europeia. É um pacote muito amplo, muito generoso e muito bem engendrado, ao contrário dos Estados Unidos que está lá batendo cabeça. Tá? Outra conclusão, não vai haver uma crise profunda, ou seja, o mercado financeiro europeu não vai quebrar, mas por conta da ajuda dos governos vai haver uma longa estagnação. Então esse problema está muito distante de ter uma solução rápida. Vai ser uma coisa de umas 3, 4 décadas, uma coisa muito longa. Falou, moçada?